João, Fala, doutor. opa, como é que você tá? Tudo bem? Bom demais você. Beleza também. Então tá finalmente já, quase lá no Réveillon. Então, cara, já tá quase virando o ano, você fica aí querendo fazer negócio ainda? É, eu não, você pediu antes da Você virada tá para mim, igual, manda aí você antes. tá igual a SAP, cara, querendo fechar o quarter. E É, aí, tudo certo com você? 100%, graças a Deus, meu amigo. E você Eu tá em tô aqui, Rondonópolis? Tá não, eu tô para São viajando? Paulo. Ah, legal, legal. Eu tô em São Paulo. Hoje eu pego estrada também, vou levar as crianças para Primavera. A família da minha esposa é toda de lá. Nós vamos passar Ah, Réveillon lá. E aí passa uma semaninha lá também para isso é ficar bom, com ele, né, cara? isso é Bom bom. demais. Vamos lá? Vamos lá, seguinte, ó. Eu vou, Hum, eu tô deixando gravando aqui, aí eu compartilho com você a gravação, mas junto com isso também tá bom, a material, tá? tá E, bom, ó, vou apresentar, a gente vai bater um papo. Porque se você tiver alguma dúvida, você pode voltar aqui e olhar quando você precisar, tá? tá Deixa eu bom, só beleza? ajustar aqui para poder te ver aqui. Aí, beleza. Então, doutor, ó, falando sobre o projeto, essa é a primeira versão, né? Ela é importante deixar claro que a gente pode e talvez até deva mexer nela, né? E pode mexê-la de várias formas, né? Tanto com relação aos módulos, quanto à quantidade de licenças, né? E principalmente o Ah, cronograma, né? O cronograma que eu estou sugerindo aqui é um cronograma pensado já iniciando em janeiro. Quem sabe que talvez não seja a realidade, né? Mas é só para elucidar ali como é que isso ficaria aí na questão dos meses ali, para você ter uma expectativa de tempo também, tá? Então bom, o recado que fica é, ele é todo construído a quatro mãos, tá? Então fique tranquilo com relação a se alguma coisa faltou, se alguma coisa foi colocada a mais, isso a gente ajusta ali, mas o importante é que você tenha o direcionamento claro de que, olha, beleza, é o Agrex, é a solução que a gente procura para a pecuária. A agricultura não sabemos, né? Vamos falar sobre isso num segundo momento, mas a princípio é mais a pecuária, mas é por aqui que eu quero seguir. Então vamos fazer isso acontecer. Então, uhum, vou pular a parte institucional para a gente chegar direto no projeto para deixar isso contigo, tá? Então uhum, aqui, cara, nós temos vários modos, né? Como a gente disse, a agricultura não é o momento agora, né? Mas pode vir assim lá na frente, né? A armazém próprio para terceiro, né? O ACM, ou a parte de commodities toda, né? Também não, fruticultura, suinocultura, enfim. Mas o que nós vamos entregar nessa projeção aqui, deste projeto, é o gestão de pecuária, o gestão de equipamentos, né? E as integrações ali com o private de vocês, tá? Com o S4 Private. Então, quando a uhum. gente olha para pecuária, aí independente da gente conhecer da sua estrutura, da estrutura da JBasso, Gracino, é importante deixar claro que eu vou te entregar a amplitude do todo, tá? Então, o sistema vai estar pronto com a amplitude do todo. Qual a diferença? Em tempo de projeto, né? A gente vai desenhar quais dos processos vocês vão utilizar e aí treiná-los para utilizar cada um daqueles processos, né? Mas eu não Sim. vou apagar tudo, eu vou deixar a amplitude toda, tá? Para quê? Porque se o negócio mudar, escalar, se vocês quiserem, tudo que tiver dentro da pecuária, eles vão conseguir. Até porque o produto ele é um cara só, né? Não tem jeito de você falar de É, não vou colocar o apontamento de inseminação. Ah, tá lá, né? O apontamento de inseminação, né? tá lá. Da mesma forma que se não tiver e eu trouxer depois, eu não tenho como não trazer para você, entendeu? É, Então, sim. assim, eu entrego toda. A diferença é treinar a regra de negócio, treinar a Uhum. regra de cadastro, como é que funciona a interconexão entre as outras áreas, como é que isso vai funcionar lá com relação à integração, se vai afetar ou não, e fazer isso casar ali na visão, tanto de custo direto, quanto de direto, quanto de direto também, tá? Então, na pecuária, cara, nós vamos cobrir pecuária extensiva, intensiva, confinamento, semi-confinamento, cria, recria, engorda, todos os manejos que você for precisar, tanto individual quanto por lote, tá? Aí uma questão de negócio, né? Vou começar com duas fazendas por lote, a terceira, que tem uma quantidade maior de animais, vou começar individual, aí você que define, tá? Então, Tá bom. tudo que é alimentação, entrada e saída, vacinação, nascimento, morte, integração com o brinco para leitura para Uhum. Sysmov, integração com balança, tudo isso aí já está previsto aqui para você, tá? Tá Então, bom. aí. Oi. Não, é isso mesmo. Ah, tá. E os apontamentos também, tá? Então, eu vou te entregar todos os apontamentos pecuários que a gente tiver, qual que é a diferença, né?
a gente vai capacitá-los a fazer a lançar os apontamentos que vocês assim quiserem de forma automatizada via app, e os que não forem automatizados, a gente coloca o processo ali para o capataz ou para o gerente da fazenda preencher aquela informação e trazer para dentro do escritório da fazenda para João, poder fazer. uma coisa que eu não quis comentar no dia lá que o Regis estava fazendo a apresentação foi aquela tela de entrada de animal, Aham, que é quando você faz o recebimento lá no curral, né? aham. Aquela tela, eu não me lembro de ter visto ela dentro do mobile. Existe aquela tela dentro do mobile? Da entrada de animal? É. Aquela que Tem, você vai capturando o brinco do animal, vai associando a um brinco do Sisbov, associa com um brinco nosso. tem. Assim, ó, ela tem, eu tenho ela no mobile do Farm for All, que eu posso, se vocês assim, quiserem, a gente puxa para cá, mas os apontamentos de entrada, que lembra que o Farm for All Mobile aliás, vamos dar um passo atrás, né? O Farm for All e o AgriX é a mesma propriedade intelectual. Qual a diferença deles? Programação, né? O Não, Farm não, for isso All daí, não, isso daí eu entendi. É que eu instalei a pecuária lá na. Eu instalei o módulo de pecuária lá no Franciose. sim. E quando eu instalei esse módulo de pecuária lá no Franciose dentro do Business One, Aham. essa tela que a gente está falando aí, que é da entrada de animais lá, que tem toda aquela complexidade de marcar o gado, de associar brinco ao gado, né? Sim, sim, É aquela tela que fica no curral lá no notebook. sim, sim, Eu ligo no notebook a balança, eu ligo no notebook para ver o peso lá, para capturar o peso, né? sim, que é isso E eu aqui, quer não me ver? lembro de ter visto até no app essa tela do recebimento do gado ali, do recebimento do animal, no app. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Normalmente a gente recomenda que seja só no notebook, tá? Principalmente essa entrada. Certo. Por quê? Por conta das integrações com o brinco, porque é um processo mais complexo, né? Aí eu Ah, teria que conectar esses equipamentos de leitura, por exemplo, no mobile. E nem sim. sempre fica, e nem sempre fica da maneira como deveria. Deixa eu abrir aqui, eu tenho que é esse Cara, processo aqui. não, você tem a tela no app? Essa Tem, tela? tem, Então tá tem. bom. Então beleza, cara. Vamos. Porque assim, eu lembro quando eu plantei lá, não tinha essa tela. Então, eu fiquei na dúvida, né? Falei, não vou falar nada, de repente o Aqui, Regis ó. tá Aqui, ó, o vindo. Vanessa está aqui. Eu tô tentando baixar aqui porque é de outro projeto, ó, mas só para você ver o processo, você já fez, já trabalhou lá, você já viu, né? Aqui, ó. Não, esse daí é o normal, né? Normal. Isso. Olha lá, tá fazendo a leitura, ó. Sim, Tá esse daí é entrando a tranquilo, né? balança. Tá. Esse daí para mim tá tranquilo, que foi o que eu implantei lá. Eu tô falando dessa mesma funcionalidade aí no app, Tá. Então, aí, para eu, porque hoje pra eu, pra eu a nossa conectar ele no entrada de app, gado lá é tudo pelo app, entendeu? hoje você entra tudo pelo app? É, eu não entendi, eu não vi ainda, tá? Eu preciso ir lá Tá. para dar uma olhada lá e ver, mas pelo que ele me falou, até foi a pergunta dele, né? Se tinha no app, foi em função disso, mas a gente dá uma Tá. olhada depois, hein? Tá? Mas a entrada e saída são apontamentos que a gente tem. Entrada e saída tanto individual quanto por lote, a gente tem tanto no AgriX quanto no mobile também, tá? Aí é só uma questão de projeto. Cara, isso que eu ia falar para você. Quais apontamentos pecuários vocês querem automatizar no primeiro momento? Cara, eu quero alimentação, eu quero vacinação, eu Esse daí, cara, quero. tá entendido isso daí, tá entendido. E tudo que vocês têm Aí entrada e saída vai a mesma coisa também, entendeu? é Aí você só fica bom. mesmo essa tela, é só essa tela aí de início aí do que você acabou de mostrar. Se eu tenho já ela desenvolvida dentro do AgriX junto com o app, ou se isso daí vai ser um desenvolvimento que vocês vão fazer em tempo de projeto. Tá. Assim, ó, nós temos essa tela dentro do AgriX, mas na base que o Regis mostrou, ela não aparece. Ela Uhum. ela está sendo desenvolvida para entregar junto com o projeto de vocês, tá? Então, assim, nós não vamos fazer do zero, né? Nós não vamos Não, fazer do sim. zero. João, Ela então está não ali tem a já. tela. Então não tem o app desse cara aí. A tela pronta na base que o Regis tem, que é a base de produção que a gente usa, a tela pronta nós não temos, isso precisa No ficar app, claro. né? Do app, né? É, não É. temos.
Mas a gente tem o espelho dela que está lá no Farm for All, que já está em desenvolvimento para trazer para cá. Na verdade, nós temos mais telas que nós temos no Farm for All que nós vamos trazer do mobile pecuário para cá, entendeu? Então, esse depara a gente vai trazendo de acordo com o cronograma, né? Com o cronograma ou de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Entendi. Tá bom, então. Tá. Vamos lá. Então, aí, essa questão de quais nós vamos colocar mobile de início, quais vai ficar para a segunda etapa, aí vocês que decidem, tá? Basta que vocês nos apontem. Esse que acho que é a questão para tranquilizá-los, tá? Máquinas e equipamentos, mesma coisa, né? Eu vou te entregar o todo, João, mas eu não quero controlar e não tenho braço para controlar rodízio de pneu, por exemplo, manutenção de pneu, posição de eixo, tudo bem, vai estar lá, né? Nós só não vamos capacitá-los nesse primeiro momento para utilizar, mas a função está lá. Mas, não quero mexer com portaria, com questão de logística, com rota, multa, mas está lá também, né? Quero fazer o básico, vamos capacitar o básico. O que é o básico? Cadastrar orímetro, cadastrar equipamento, modelo de equipamento, vincular ele às operações que vai ser feito ali na pecuária. Cara, quero aproveitar essa visão aqui para estender para a agrícola. Posso? Este projeto não está previsto, mas vocês podem se utilizar, tá? Porque eu entendo que o equipamento ele pode ser ou só pecuária ou ele pode ser para as duas áreas, né? Aí vocês que definem, tá? Aqui, específico, integração com o private de vocês, né? Aí é uma API nossa, né? E o que vai ser integrado? Item, grupo de item, fornecedor, cliente, colaborador, e aí o espelhamento de custo para fazer toda aquela movimentação. Lembra que o Regis mostrou? Tem uma movimentação de entrada e de saída. Naquele borderô de movimentação de entrada e de saída, eu atualizo todos esses itens, mas eu atualizo também as entradas e as saídas do centro de custo, para que lá no SAP você consiga operar custo certinho ali também, tá? Sim. E aí, outra coisa, essa movimentação, eu posso colocar o Technicase lá depois, mas assim, ela é feita todo dia meia-noite, mas ela pode ser feita manualmente também, tá? Automatizada todo dia meia-noite, ou automatizada, por exemplo, recebemos uma entrada grande de animais aqui, não dá para esperar virar o dia de uma hora para outra, não tem problema. Tem um botão lá de sincronização que você clicar no botão de sincronização e sincroniza na hora. Ele envia os dados na hora e você fica com o espelho da customização na hora. Então aí fica a cargo de vocês, tá? Aqui é PMI de PMBOK, tá, doutor? Então, assim, 4 fases. A primeira delas, a gente faz a abertura do projeto, define o cronograma, quanto tempo vai levar, quais semanas vão trabalhar, quem são as pessoas envolvidas lá de vocês, qual o plano de atividades que a gente vai fazer. E a segunda fase já é o treinamento em si, tá? Tá fazendo o projeto com vocês e não para vocês, tá? Por quê? Porque é ombro a ombro. A gente vai sentar com vocês, com o time que você definir. Basicamente, João, basicamente um projeto desse daí, quando a gente fala de addon, a gente, como o addon já traz toda essa memória embarcada, esse conhecimento embarcado do processo operacional, o que a gente vai ter que tomar de ação, né, forte, é o saneamento do dado, vai ser a carga do dado para dentro do sistema, e basicamente, uma vez dentro do sistema, eu vou acertar algumas regras que eventualmente eu possa ter ali de controle ou regra que eu queira colocar dentro do fluxo, mas ele já praticamente está pronto para uso, né? Sim, a gente orienta muito nisso, porque ainda mais no caso de vocês já estão numa maturidade maior, a questão de cadastro a gente vai praticamente pular quase que todas elas. Por quê? Porque se a gente pegar as cargas dos dados já higienizados vindo de vocês, é só importar, entendeu? Aí daí já pula direto para treinamento. A gente pula praticamente toda a parte de cadastro que vocês assim quiserem, entendeu? A não ser, claro, né, que nem deu o exemplo dos equipamentos, né, João? Vamos fazer a carga dos equipamentos aqui, mas tem coisa que eu preciso colocar que não estava. O que é? Vamos cadastrar os orímetros, ou vamos cadastrar plano de manutenção preventiva por sistema. Aí, né, também a gente tá com vocês para isso, tá? Sim. Mas é muito do que você já viu lá na Franciose, tá? O ciclo de acompanhamento, né? E Sim. aqui é só uma janela para te mostrar o panorama do todo, né? Quer dizer, o que nós vamos cobrir dos processos pecuários, aliado ao que você já tem no S4, é todos esses processos aqui, desde a fabricação da ração até a comercialização do animal, tá? Aí, lá na primeira etapa, que é a definição do plano de atividades, do cronograma e tudo mais, que a gente vai definir quais destas casinhas aqui, quais destas colunas vão ser implementadas em processo dentro da Agrex ou não, tá? Mas, assim,
te tranquilizar que o único braço que eu não tenho aqui, que ficaria talvez entre ou depois do cria ou antes, né, que é a parte de melhoramento genético, né? Isso aí não está nem próximo da gente fazer e Não, a também é gente não bem, tem isso também lá. então é tranquilo. O resto, ó, todo o processo de fabricação, captação desses animais, a cria e recria, confinamento, seja em guarda própria Boitel, abate, né? Tá? Quer dizer, não o frigorífico, né? Mas o encaminhamento de deixar animal para abate e o retorno desse resultado do abate, né? Hum. A comercialização, né? Sendo abate ou dos animais vivos, enfim. Tem muita coisa aqui que vai funcionar de via integração, né? Mas é importante que você saiba que nós vamos ter a visão do todo, né? Aqui eu excluí a linha toda da agricultura, né? E deixei só da pecuária, para deixar aqueles itens em linha para te mostrar assim, João, me mostra numa visão como é que funcionaria o projeto, né? Nós teríamos as 4 fazendas, né? Com todo o processo de pecuária aqui, a API no meio, né? E aí o back-office com o que você já usa. Por que essas caixinhas estão marcadas, João? Porque tem coisas aqui que possivelmente vocês vão ter no SAP, mas a gente recomenda a gente recomenda fortemente que seja feita com a gente. Por exemplo, gestão de combustível, né? Manutenção de máquinas e veículos, a gestão de logística, refeitório e cozinha, esse tipo de coisa que você poderia administrar dentro do back-office, você pode fazer isso dentro do AgriX, tá? Então é melhor que você fazer aqui de dentro, tá? Olhando assim, Garcia, o que você acha? Não, cara, eu acho que é esse escopo mesmo. Tá, Ficou bem explicadinho. beleza. Aí, ó, aí entra na questão das suposições, né? Como eu te falei, simulando uma entrada, por exemplo, em janeiro, né? Como é que ficaria aquelas 4 fases ali distribuídas no cronograma, né? A gente ficaria de janeiro a março fazendo os ajustes de plano de atividades, o desenho dos processos, validação dos processos, né? A fase 2, que é o treinamento, a gente entraria de abril a junho, né? Então, a gente poderia fazer o Go Live em qualquer período dentro dessa janela. Claro que de acordo com aquele cronograma de atividades já definidos lá atrás, né? E aí a gente vai ter teria uma ideia de como é que ficaria esse cronograma, né? Mas sugestão, né? A gente começaria em Então, mas janeiro. tá, vamos lá, cara. Eu acho que a gente está estendendo muito esse cronograma para todas as fazendas que você está colocando ali. Aí outra questão. Eu não, eu estou apresentando tudo para você, por quê? Porque você fala assim, João, vamos fazer só de 2 fazendas, que é aquela ideia Nós vamos primeira. fazer só de uma por enquanto, João. Ou só de uma, vamos fazer só de uma, tudo bem. Aí a gente reduz licença aqui para uma, que é 5,5, né? Aqui eu trouxe a visão de todas. E aí o serviço, cara, a gente faz de acordo com aquela fazenda. João, mas como é que vai ficar essa separação? Aí a gente pode fazer uma estrutura de definição para A gente tem definir que fazer um tiro quais. rápido na fazenda, entendeu, João? Ah, Até para eles saberem que é um negócio rápido, né? Você já tem tantos cases aí, né? E como é uma fazenda pequena, e hoje todas as nossas operações, né, ainda não estão integradas com a SAP, então a aham, nossa ideia seria pegar essa fazenda que é pequena, a gente fazer ela um processo bem pontual ali, né, de validação desse cara, né, junto na fazenda, aham, e, e aí sim, né, ele tentando ali com essa certeza dele, né, vendo os gráficos que tem, vendo toda essa funcionalidade aí, como é que se desenrola dentro do RP, porque na prática, o que está acontecendo? Ele está muito a risco em ter uma mudança a mais, porque ele já tentou fazer com uma outra, não deu certo, aí teve que voltar, então teve muitas idas e vindas, né? Que ele aham. está se resguardando agora, né? Ele não quer fazer um processo inteiro, que ele fala assim, cara, eu já vi a pica que é fazer um negócio desse e vai me dar E tem que trabalho, voltar. vai me dar trabalho. Então ele falou, cara, vamos pegar uma, então, entendi o contexto, gostei do produto, acho que vai ter um ganho de otimização, um ganho de processo embarcado Aham. da solução, mas eu também não quero me arriscar tanto assim a ponto de falar, vamos fazer para tudo. Não, Então, sim, tá. eu queria dar um tiro curto para falar assim, ó, em 3 meses a gente fazer aquela fazenda pequena que ele falou, sabe? Que É, são é. são 5 ou 7 usuários lá que tem na fazenda, né? Uhum. E a operação dela é bem, como é que fala? Bem Bem controlada. feita.
bem controlada e bem enxuta, né? Tá bom. E Aí fazer assim, ó, isso. sendo bem direto contigo, Marco, a minha sugestão de a gente fazer por fazenda iria bater lá pelos 3, 4 meses mesmo, tá? Se a Né? gente conseguir fazer uma estrutura enxuta, né, de atividades, quer dizer, vamos trabalhar uma semana cheia e dar uma Não, e o semana e meia de pessoal, cara, intervalo e voltar. o pessoal é muito E nem, experiente, sabe? ótimo, e nem todas as atividades precisam ser presenciais também, né? Isso facilita Não, bastante. Então, isso. a gente pode pegar o piloto dessa uma fazenda e fazer em 3, 4 meses, né? E aí a licença a gente só ajusta, né? Aí É isso aí. ficaria o seguinte: eu vou abrir um paralelo aqui das duas áreas e te mostro, tá? Tanto no cronograma Tá, quanto aqui, por exemplo, né? Aqui, ó, por exemplo, eu coloquei 20, mas é pro todo, né? 20 tá, licenças do isso. Agrex e 10 licenças do apontamento, mas a gente só faz um depara, né? 7.900 dividido por 30 tá dando R$ 263 por licença. A gente faz as 7 primeiras, né? Tá, 1.800. Então, tá aqui se bom. pagaria 1.800 e o serviço, em vez de 355 mil para tudo, Tá, é um terço do valor. Aí um terço do 355 seria para implantar para uma fazenda, né? Por tá. quê? Porque os outros 2 terços a gente vai replicar. É claro que aqui, ó, tem uma questão que eu não consigo separar. Por exemplo, integração. Eu vou ter que fazer integração, mesmo que seja para um piloto, eu vou ter que considerar as quatro fazendas, né? Porque vai vir movimentação e tal, a diferença é o quê? Da onde vai vir os Então, dados. mas Mas a estrutura, até a integração, cara, nesse primeiro momento, eu não sei não, se eu gastaria tempo com isso, sabe? tá bom. Porque como a gente está fazendo um processo de validação, é, eu acho que a integração a gente podia deixar para o segundo momento, sabendo que, obviamente, já tem todas essas integrações já, que é só ligar depois os botãozinhos, né? E Aham, fazer as regras de negócio de um lado, do outro, porque assim, vamos falar de integração, né? Você tem já as integrações, você já tem as APIs dentro do seu ambiente que você consegue já chamar as sim, APIs lá do Farmall, desculpa, do S4. sim. Essas APIs do seu lado já está pronta. Do nosso lado, quando eu falo do S4, né, eu já tenho também essas APIs lá. Aham. Né? O que eu vou ter que fazer é, dentro das APIs do S4, fazer as parametrizações que vão estar sendo carregadas. Né? Então, são as regras de negócio. Né? A, Aí tem outro. a parte técnica, para mim, ela está resolvida. Eu já tenho a API do seu lado que já está pronta para chamar coisas do S4, e lá do lado do S4 eu também já tenho APIs lá que vão fazer toda essa sistemática de atualização lá do produto lá, né? Do custo, do estoque, Sim, tudo isso que sim. tem lá do lado do S4. O que nós vamos ter que fazer a quatro mãos na hora que a gente for falar de integração? Vamos ter que falar, olha, então, a integração aqui, ela vai, conta tal, eu vou ter que parametrizar isso, então, tem um trabalho que é de parametrização dentro das APIs ali do S4, para que Uhum. quando você me jogue por exemplo, um movimento, um apontamento lá que vai consumir o estoque, ele consuma o Já estoque lá cai, do ele já S4. cai certinho, sim, Isso, sim. entendeu? Então, nesse É primeiro momento, definição, por mais que esteja pronto, tem que fazer a definição, eu tenho que fazer os testes e validação. Tudo sim, isso na base de teste, sim. para depois Não, ir para sim, base de João. treinamento e base de produção. Não, sim, está entendido. O que eu ia falar para você é que nessa primeira fazenda, Deixamos fora. talvez a gente não fale de integração, até para dar uma celeridade a Tá bom? mais, né? E a Tá, gente trata essa fazenda mesmo como um ponto ali bem isolado. tá bom? E aí, a hora que, no final de março, beleza, implantou, vamos começar a rodar. Aí chegou lá em junho, tá rodando, beleza, beleza, beleza. Aí o Vitor falou assim: ó, cara, é isso mesmo, cara, vamos agora habilitar a integração. Aí a gente habilita a integração para essa fazenda, obviamente vê esse valor aí para fazer a integração, né? Aham. E, e depois a gente já traça um plano para poder fazer a migração das outras, né? Não, beleza. Mas Tá? aí, pensando nessa modelo, você acha que é possibilidade de a gente começar em janeiro já, Eu Graciela? acho. Não, ele tá. Eu, assim, conversei muito com ele sobre isso, né? Uhum. E ele, quando. A gente também fez um trabalho lá internamente de convencimento dele, né?
Ótimo, legal. Então, foi um trabalho bem, assim, Ó, para justificar isso, para poder falar, olha, vamos fazer, né? Só que aquilo que eu te falei, como a gente está num processo muito de desconfiança, porque uhum. todos os caras que foram lá conversar com ele, tirando esse cara da Multimovinos, que já faz tempo que ele está lá, todos os caras, isso faz, isso faz, isso faz, isso faz, isso faz, mas na verdade, na hora que ele ia ver, ia dar um esforço gigantesco para integrar isso com o SAP. Então, o ponto forte nosso é o seu produto falar dentro do ambiente SAP. Tem. Esse é o ponto forte nosso, Sim, isso João. a gente já tem. A diferença é que nós não vamos fazer isso agora, vamos fazer depois, né? Isso, né? Tá bom. Então, esse ponto é muito forte, porque o discurso que eu estou levando lá dentro, ele é um discurso do seguinte, olha, e tomar cuidado com essa apresentação que você está gravando aí, viu? Não, só o nosso, fica tranquilo. Então não manda mais essa apresentação para ninguém Não, mais. só fica no meio no seu. Fica tranquilo. A gente está conduzindo ele lá a seguinte questão de a gente tá com o AgriX, né, tendo um ponto forte de utilização dentro da plataforma do SAP, e com isso você já entende como é que funciona o SAP, já entende como é que tem que criar as coisas lá dentro, diferente de uma consultoria que não tem nenhuma relação com o SAP, querer fazer um projeto com a gente aqui, e aí tem que descobrir tudo Vira isso. cobaia, né, cara? Aí você vira É, cobaia, né? é. Aí Então é ó, isso. que eu posso sugerir também, eu vou ajustar aqui então para essa Eu um quero, ó, piloto. pode deixar essa daqui do jeito que tá? Só que você cria uma outra, num outro slide desse, É, só com a parte vou fazer. dessa primeira fazenda, Tá. com um Ah, escopo de 3 meses, tá. Aí, tá? isso que eu ia fazer para você. O que eu ia fazer para deixar vocês mais confortáveis ainda? Eu posso colocar ali, vou abrir uma segunda aba aqui com esse é o projeto total, aí coloco para fazenda piloto, primeira fazenda, por exemplo, né? Isso. Vai estar lá a Aí quantidade na de primeira licença e o fazenda, valor. Ah, você me abre o cronograma que você fez para todas elas, coloca o cronograma só da primeira fazenda e me coloca esse slide aqui de custo só da primeira fazenda. tá bom, beleza, fechado. Aí eu vou fazer um adicional. No Vou primeiro fazer um momento, nós adicional vamos também. fazer praticamente 80% do projeto, todo ele online, não vai ter necessidade de fazer Sim. ele presencial. A gente só Acho que faz o talvez kickoff, que é presencial, depois a volta do o Go Go Live, que é Live. O Go presencial. Live, isso. É, E eventualmente, se tiver alguma coisinha lá, a gente combina sim. aí, né? E outra coisa, até para deixar vocês mais tranquilos, assim, ó, se a gente começar em janeiro, por exemplo, eu jogo faturamento para 2 meses à frente do início do trabalho. Vamos supor que a gente comece a trabalhar em janeiro. Eu coloco para final de fevereiro, início de março. Por quê? Porque dá tempo de eu trabalhar esses 2, 3 meses, vocês irem analisando. Ó, beleza, Sim. tá dentro, o cronograma tá certinho, vai de acordo com o que a gente está esperando mesmo, tal, vamos seguir em Tá. frente, tá? Então isso dá também um respiro de confiança para vocês também, tá? Tá bom. Tá bom. Cara, eu acho assim, ó, é um tiro que eu vou pedir para você uma ajuda, né? Para a Sim, gente claro. poder fazer esse convencimento internamente lá. Mas eu acredito que a gente passando essa fase e mostrando para ele todo o potencial da ferramenta, tem mas uma grande possibilidade da gente entrar nas outras duas lá, que são as fazendas maiores lá, né? Vamos sim. E tem mais outro motivo, ó. Guarde isso na manga, tá? É, Em março, final de março, vai ter um SAP Summit só de agronegócio, lá em Palo Alto. E o tá, diretor de agronegócio da SAP, que agora virou vice-presidente de agronegócio, que é o André Ferreira lá, que é o brasileiro, tá. ele quer que a gente vá lá para falar dos projetos que a gente está integrando com a S4. E aí eu quero colocar isso como meta de poder chegar lá com a autorização de vocês, claro, né, e levar o nome de vocês também. Falar, ó, tem mais um projeto aqui e tal, funciona assim, assim, assado. Entendi, E levar isso entendi. aí como prateleira, fazer suas Esse referências. cara aí, ele é aberto é só consultoria ou é aberto? Pelo que eu sei, acho que é só consultoria. Ah, tá bom, É porque a entendi. SAP tá investindo muito em verticalização para o S4, e aí acho que está fazendo, não sei de outros segmentos, né? Mas para o agro parece que vai ter um específico, né? Para falar Entendi. dos projetos que cada país está fazendo para o Eu vou negócio. falar com Mas o legal, André depois se a gente tá consegue alguma prateleira, coisa. né, cara? É, Hã?
Vou conversar com o André depois, a gente consegue ter uma abertura para participar disso daí. Vai ser quando? Em março? Abril? Final de março, eu acho. Final de março? 27, Tá. 28 de março, uma coisa assim. Tá bom, eu vou dar uma Eu vejo conversada. aqui a agenda e te mando. Tá bom. O que Beleza, mais pode estar aqui e tem? já te mando. Só isso aqui. É isso mesmo? É isso aí. Então, beleza, João. Então, ó, me faz um slide desse daí, só com a primeira fazenda, que é a menor. Uhum. Volta um. Oi? Volta um slide aí. Mais um. Esse aqui. Esse cronograma ajustado, né? Isso. E esse daí também com a primeira fazenda só. Pode deixar esses daí que você pôs, até para ter uma noção do projeto como um todo. Eu posso abrir sugestão de cronograma, implantação, total. Aí a outra sugestão de cronograma, implantação, uma fazenda. Porque daí De uma fica o fazenda. total. É isso E aí. aí, mesma coisa aqui. Total, e aí eu abro um segundo aqui para uma De fazenda. uma fazenda só. É isso aí. Fechado, então. Beleza? Passo daqui até o final da manhã, eu devo estar te mandando já no teu e-mail. Tá bom, então. Belezeira. Obrigado, viu? Obrigado, um abraço, cara. Valeu, amigo. Um abraço Tchau, pra você. tchau. Fala, doutor. E aí, doutor? Como é que você Como é tá? que tá essa força? Como é que tá essa força aí? Bom demais, né, pô? Tudo bem com você? Tudo certo? Tudo certo. Ontem o processo fluiu bem, tá? Ah, O Fernando aqui do nosso lado, aqui, ele aplicou o request, fez os bloqueios, desbloqueios de usuário, né?